Shalom Aleichem, paz esteja com todos, que o Eterno vos abençoe mais uma vez e mais uma manhã, em nome de Yeshua HaMashiach. Hoje, dia 14/12, agradecemos a todos aqueles que estão acompanhando esta página, aqui canal Fábio Pires, pelo YouTube, podcast que tem aí ajudado a muitas pessoas com as mensagens que estão sendo colocadas. Eu agradeço muitíssimo, em primeiro lugar, ao Eterno, por Ele nos dar esta grande oportunidade de estarmos hoje conversando e falando a todos vós, pela permissão do Eterno. Bendito e exaltado seja o seu nome. Agradeço, irmãos, porque o Eterno tem sido muito benevolente com as nossas vidas, e em tudo nós devemos agradecer a Ele. Então fica a dica. Agradecemos ao Eterno pela nossa teshuvá, agradecemos ao Eterno pelos nossos bens materiais, agradecemos ao Eterno pelos nossos familiares, agradecemos ao Eterno pelos nossos irmãos que oram por nós, agradecemos ao Eterno por todos aqueles que têm nos ajudado com palavras, com bênçãos, agradecemos ao Eterno por todos aqueles que têm compreendido esse trabalho, agradecemos ao Eterno pela nossa saúde, o Eterno tem preservado as nossas vidas nesse sentido também, irmãos. Agradecemos ao Eterno pelas bênçãos que Ele tem trazido para nós, agradecemos ao Eterno imensamente pela nossa proteção física e espiritual, pelos livramentos que nós não conseguimos enxergar, os visíveis e os invisíveis. Agradecemos ao Eterno porque Ele tem trabalhado nas nossas vidas para que possamos alcançar a estatura de varões e varoas perfeitos, como dizem as palavras de Shalom HaShaliach dentro da Brit Hadashah. Mensagem número 75 do podcast Canal Fábio Pires, com o tema Shalom, a paz. Nós estamos começando essa mensagem mais tarde porque houve problemas aí nessa plataforma, como algumas pessoas perceberam. Houve problemas também na sexta-feira passada, na oração também, inclusive, da quinta-feira do início de Hanukkah. Nós não realizamos a nossa tefilá, nós deixamos uma mensagem, mas nós vamos realizar essa semana e vamos avisar os irmãos sobre esta oração de Hanukkah. Nós estamos com a mensagem 75 de 14/12, com o tema Shalom, a paz. Lembrando que a mensagem número 74 virá nessa semana, ok, irmãos? Nós vamos avisar também quando a mensagem virá. Nessa mensagem nós vamos trazer um texto muito oportuno da revista Morachá, pedir inclusive permissão para a leitura desse texto. É apenas um artigo da revista. Rendemos aqui os créditos à revista Morachá, uma revista judaica, uma revista já de muitos anos em circulação no Brasil, onde você pode encontrar as informações em www.morachá.com.br. Então, Morachá, revista Morachá, uma revista de judaísmo, história, fala sobre Israel, o mundo judaico, personalidades, centro de memória, etc, etc, etc. Encontre-nos também nas redes sociais. Se você quiser nos achar nas redes sociais, estamos lá no Instagram em @fabio73book, @CEETDerazahav e @relacionamentos da Torá. Se você também quiser nos encontrar na livraria Kedushá, você quer uma obra, você quer um livro, ainda que nós não vendamos livros aqui nesse podcast, mas nós anunciamos o trabalho, né, que nós realizamos lá. No Instagram nós temos mais de 80 títulos para você, para que você possa também se aprimorar nos seus estudos. Temos livros de hebraico, temos revistas, aliás, livros sobre história do mundo hebraico, temos livros sobre a judaicidade do Messias, o resgate à essência do Messias, etc, etc.
obras excelentes, a obra O Servo Sofredor, que nós utilizamos aqui em um dos nossos podcasts, ela está lá, Revelação Messiânica também, então a obra Teshuvá do Adem Ibn Israel, que nós falamos semana passada, que você acompanhou conosco, também está lá, então você pode ter acesso a essas obras, você pode nos enviar um e-mail, ok? Para essas obras, mas você pode também verificar no Instagram, @livrariaquedochá. O nosso e-mail é fabio73b@gmail.com, tenho respondido a vários e-mails, tenho tentado ajudar algumas pessoas, isso é muito importante, e trazido aí alguns esclarecimentos naquilo que a gente pode também ajudar os irmãos. Se você também quiser estar conosco no Twitter, com mensagens diárias de reflexão, nós estamos em @fabio73b, onde você acompanha algumas mensagens que nós temos, algumas mensagens importantes. Irmãos queridos, eu já peço desculpas, irmãos, tá, por esses problemas técnicos. Hoje em si foi algo alheio, eu estava para começar, na verdade, esse podcast, e infelizmente houve um problema técnico aí, parece que em nível mundial, né, dessa plataforma. E na sexta-feira também tivemos um problema técnico, foi um outro problema. Na quinta também não pudemos realizar a nossa oração de Hanukkah, mas nós vamos fazer e vamos anunciar aos irmãos. A mensagem 74 vai também voltar, vai vir, porque temos uma mensagem, um gap, um espaço, uma lacuna de uma mensagem que não foi colocada na sexta. Agradecemos aos irmãos que estão se manifestando, muito obrigado a todos que acompanham esse trabalho, que o Eterno seja bendito na vida de cada um de vocês. O nosso objetivo aqui é falar sobre a palavra do Eterno, o nosso objetivo é trazer as mensagens que podem confortar os nossos corações, mensagem de Teshuvá, mensagem sobre aquilo que o Eterno tem falado às nossas vidas, principalmente nesse final dos tempos. Se você já tem acompanhado esse trabalho, você já tem visto muitas mensagens diferentes, você já tem visto muitos temas diferentes, e temas que eu tenho certeza têm ajudado a vida dos irmãos. Então, eu creio, irmãos, que tudo aquilo que vem para abençoar, para somar com a vida dos irmãos, é válido. Lembrando que nós estamos acompanhando tudo o que está acontecendo, né, em relação aos temas mundiais, as aflições que estão se passando pelo mundo. Nós estamos em oração, nós estamos em jejum, nós estamos também trabalhando também pela vida de outras pessoas, de outros irmãos queridos, orando por essas pessoas. Nós estamos também nos importando com outras pessoas. Só que esse canal é um canal que faz um trabalho objetivo, focado. Nós não fazemos um trabalho com relação a falar sobre problemas pessoais, problemas de outros canais. O nosso objetivo aqui é falar das coisas do Eterno, né? E a quem nós pudermos ajudar em oração, na parte física, na parte espiritual, nós assim faremos como estamos fazendo. Então, quero mandar um grande abraço para o meu irmão Neemias Gomes, do canal Verdade Revelada. Um grande abraço também para o meu amado irmão Shemuel Benini, do canal Metafisicamente. Um abraço também para o meu irmão Felipe Cunha, do canal Rosh Felipe Cunha Oficial. E um abraço também para o meu irmão Atikva Ben Avraham, do canal Judaísmo Nazareno SP, que você pode encontrar também aqui no YouTube. Irmãos, o nosso tema de hoje é um tema que vem para trazer mais um aprimoramento espiritual para as nossas vidas. O que nós precisamos é de aprimoramento espiritual. O que nós necessitamos é de uma palavra que possa resgatar aquilo que está sendo necessário para as nossas vidas. E hoje o tema escolhido foi Shalom,
a paz. Muitas pessoas falam em paz, muitas pessoas falam em paz mundial, muitas pessoas falam em paz entre os povos, falam sobre paz entre as pessoas. Será mesmo que nós estamos em paz? Será mesmo que nós estamos buscando a paz com as pessoas? Ou será que nós estamos buscando mais discussões, mais problemas, mais guerras? Porque todo aquele que diz que serve ao Eterno, se ele não tiver paz dentro do seu coração, não tiver shalom, ele não vai conseguir, e eu falo de maneira objetiva, ele não vai conseguir viver uma vida plena. Impossível. Se a pessoa não tiver shalom. Se a pessoa tiver uma extrema ansiedade, se ela tiver ódio, raiva pelas pessoas, qualquer coisa, qualquer pontinho que acontecer na vida dessa pessoa, a pessoa já demonstrar raiva, indignação, ódio, rancor, amargura, isso não significa paz. E ela se diz que serve ao Eterno e lê temas das Escrituras e temas da Brit Hadashah, inclusive, lê as palavras de Yeshua e não consegue conviver bem, até com os opostos, com pessoas que podem pensar de uma maneira diferente, com pessoas de outra religião, com pessoas que têm parentes, etc, etc. Ela não consegue exteriorizar, manifestar uma conexão com o Eterno. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter é paz, shalom. E esta paz vem de uma grande confiança no Eterno. Esta paz precisa vir de uma grande tranquilidade. E essa paz precisa vir principalmente através da bondade dos nossos corações. Se não houver isso, ou se você não se encaixa em um desses três temas, sinto muito, você precisa rever a tua fé, rever o teu comportamento. Vamos falar várias vezes aqui, e há muitas pessoas que ouvem este podcast. Fazer teshuvá é fazer um retorno, uma correção em nosso caráter, em nossa personalidade. Você não vai estar em teshuvá se em primeiro lugar você não fizer uma correção no seu caráter, no seu comportamento, dentro da sua casa, com o seu cônjuge, com os seus filhos, depois dentro da sua congregação, com as pessoas com quem você trabalha, com as pessoas com quem você lida dentro da sua, faculdade, da sua universidade, das pessoas com quem você lida dentro da sua congregação, isso é mais importante, a maneira como você lida com a sua liderança, isso é fundamental. Então hoje, irmãos, nós vamos ler um texto, e esse podcast não vai ser longo, nós vamos falar, onde nós vamos trabalhar um pouquinho essa questão da paz. Mas antes nós vamos fazer uma leitura, eu já fiz a minha brahá da Brit Hadashah, e eu sempre recomendo que os irmãos tenham a Bíblia junto a vós, para que vós possais trabalhar o aspecto da leitura, da consulta bíblica. Isso é muito importante. Capítulo 14 de Yohanan. Que diz, capítulo 14, verso 22, Yehudá, que é o de Criot, né? Não Judas Iscariotes, vamos colocar numa linguagem mais padrão, para aqueles que estão acompanhando também a nossa live, os nossos irmãos cristãos. Lhe disse, mas por que, Senhor, você se revelará a nós e não ao mundo? Yeshua respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos dele a nossa casa. Quem não me ama, não guarda minhas palavras, a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas de meu Pai que me enviou. Estamos em Yohanan, capítulo 14, verso 22. Agora, verso 25 direto.
Eu lhes disse todas estas coisas enquanto ainda estou com vocês, mas o conselheiro, a Ruach HaKodesh, a quem o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará tudo, isto é, lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. O que lhes deixo é Shalom, verso 27. Dou-lhes a minha Shalom. Não a dou como o mundo dá. Não se deixem perturbar, nem fiquem com medo. Vocês me ouviram dizer, vou, mas voltarei para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes por eu ir para o Pai, porque o Pai é maior que eu. Isso eu lhes digo agora também, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês confiem. Já não lhes falarei muito mais, porque o governante deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Isso acontece para que o mundo saiba que amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. Aí ele diz, levantem-se, vamos embora. Yeshua associa o tema da paz, o tema da Shalom, diretamente com a fé, com a confiança. E nós vamos trabalhar, irmãos, principalmente o que nós precisamos trabalhar, que é um conceito de comportamento daquilo que o próprio Mashiach nos colocou. Quando nós somos novos, nós somos muito jovens, né? A tendência é fazer muita coisa equivocada, sem pensar. Quando nós atingimos a uma certa idade, talvez a partir dos 30, 35, 38 anos de idade, atingimos os 40 anos, a nossa vida já fica mais centrada. E nós passamos a pensar um pouco mais, ou outros muito mais, em cada atitude que nós devemos tomar. O nosso nível de confiança, a nossa fé, deveria se desenvolver também com a idade. Quando dizemos que temos um relacionamento com o Eterno. Hoje, nós estamos, irmãos, num momento do qual nós precisamos trabalhar o nosso caráter, o nosso comportamento. Trabalhar aquilo que nós conhecemos como Shalom. Yeshua disse que ele estava dando a sua paz para as pessoas. Não a paz como o mundo a dá, porque o mundo em si não tem paz para nos oferecer. As competições entre seres humanos, os níveis de estresse, as injustiças sociais, as disputas, a inveja, a cobiça, as mortes, tudo isso tendo basicamente como raiz, ou como uma das raízes principais, o amor pelo dinheiro, isso faz com que nós tenhamos seríssimos problemas de comportamento. Todo aquele que diz que serve ao Eterno, mas se mistura com aquilo que impregna, está impregnando este mundo, com aquilo que é imundo para este mundo, práticas, pensamentos, ações, ele turva o seu relacionamento com o Eterno, ele macula o seu relacionamento com o Eterno. E hoje o Eterno tem nos chamado para que nós possamos fazer uma profunda mudança de vida. Como pode pessoas que dizem servir ao Eterno falarem palavrões, serem rudes e ríspidos, amaldiçoarem outras pessoas, ameaçarem outras pessoas? Como podem ser essas pessoas escravas do ciúme, da cobiça, da inveja, e se dizerem ainda servos do Eterno? Nós estamos hoje trabalhando um momento muito especial nas nossas vidas, porque nós estamos aí há poucos anos antes da vinda de Mashiach, e nós precisamos ter um domínio próprio sobre as nossas vidas. O Eterno aguarda, porque o Eterno não vai fazer isso para você, a não ser que você, aí sim, reconheça de que você é necessitado em alguma área da sua vida.
Por exemplo, o seu temperamento. Por exemplo, o ato de sentir inveja. Nós fizemos um podcast sobre isso também. Por exemplo, a atitude da cobiça, ou o consumismo, ou a sua eterna dependência ao dinheiro. Há muitas pessoas que dizem: se eu estiver bem, com a minha conta bancária bem, estou tranquilo na minha vida. Aí as pessoas louvam o Eterno, agradecem a Ele. Mas quando o Eterno lhes coloca uma prova, essas pessoas têm a tendência de se distanciar do Eterno. E onde está o teu coração, então? Muito provavelmente o coração do jovem rico, na parábola do jovem rico, quando Yeshua falou uma grande verdade para ele, e não foi nada tão dolorido assim, apenas para que o seguisse, Yeshua mexeu na grande ferida do coração dele. Todos nós temos feridas. Todos nós temos pontos nas nossas vidas que nós precisamos corrigir e de que são os mais problemáticos e de que nós não reconhecemos. Então hoje nós precisamos trabalhar uma mudança interior a partir de hoje, e eu vou sempre falar sobre isso, porque também esse é um dos aspectos, né, do motivo que nós estamos fazendo esse trabalho. Este canal não é melhor ou pior do que nenhum outro, apenas um canal diferente que talvez aborde temas das nossas vidas que nós não temos o costume de assistir, de observar. O Eterno nos chama hoje, irmãos, para termos essa shalom que Yeshua nos colocou. Porque se você compreender as palavras de Yeshua, se você estiver alinhado com as palavras de Yeshua, você vai compreender o propósito ao qual o Eterno colocou para Yeshua. Vamos deixar uma coisa muito clara. Yeshua deixou aqui muito claro a função entre ele e o Pai. Entre ele e daquele, bendito seja o seu nome, que o gerou. E Yeshua tinha essa consciência. Ele não usurpou o poder do Eterno. Ele, por exemplo, nunca disse que era o Eterno. E não usurpou, não ofendeu, não maculou a sua posição de principal representante do Eterno. E ele sempre deixou claro essa dependência, essa interdependência que ele tem com Hakadosh Baruch Hu. No final, ele diz: isto acontece para que o mundo saiba que amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. Ele estabelece este relacionamento que nós sabemos que ele tinha com o Eterno. Em tudo ele era dependente do Eterno. E ele continua sendo dependente do Eterno. O texto que nós vamos abordar hoje, então, dentro da mensagem 75 de 14/12/2020, com o tema Shalom, a paz, diz assim, da revista Morachá, de um artigo de setembro de 2009. O sonho de toda a humanidade é viver em paz, sem violência e guerra, sem conflitos e divergências. Viver em um mundo onde as opiniões alheias são respeitadas, onde há espaço para que cada ser humano possa se expressar e se sentir à vontade, e onde haja convivência e harmonia com vizinhos e semelhantes. A era messiânica é designada como uma época de suprema felicidade, justamente por ser um período em que haverá paz entre as nações, entre todos os seres, inclusive aqueles que hoje são hostis. Assim como consta no livro do profeta Yeshayahu, que diz: o lobo morará com o cordeiro, o leopardo deitará com o cabrito, a vaca pastará com o urso, seus filhotes deitarão juntos, a criança de colo brincará sobre o buraco da víbora em perfeita harmonia verdadeira. Nós conseguimos imaginar isso hoje, irmãos? Coloque um gato, simples gato, ao lado de um pintinho, ao lado de uma galinha. O que esse gato vai fazer?
Coloque um guepardo ou um leopardo ao lado de um veado. Coloque um urso ao lado de um ser humano. Hoje nós não vivemos a paz, porque este mundo está maculado. Este é o grande ponto. Então era isso que o profeta Yeshayahu, Isaías, colocou. Isto é muitíssimo importante. E hoje o que nós temos dentro do mundo é exatamente uma ausência, uma falta de paz. E o que nós necessitamos, irmãos, hoje é de recobrar essa paz, mesmo que esse mundo não tenha paz. A palavra shalom é geralmente traduzida como paz. Refere-se à paz entre duas ou mais entidades, nações ou indivíduos, mas pode também se referir à paz interior de espírito de uma única pessoa. Porém, o significado da palavra shalom é muito mais amplo e profundo, como demonstra a sua própria etimologia, que advém da raiz shin lamed mem, shalem. A palavra shalem significa ser completo, estar repleto ou pleno. 3 letras para essa palavra: Shin, da direita para a esquerda, Lamed e Mem. Originalmente significando Shalem, que significa ser, estar pleno, estar completo. E isso é fundamental para que possamos começar a entender o significado dessa palavra. Então nós precisamos buscar hoje, e muitas pessoas não têm shalom, elas perdem isso. Aliás, podem ter um certo momento das suas vidas e depois perdem. E depois tentam recobrar, mas quando elas tentam recobrar essa paz, elas, de repente, se passou muito tempo onde elas viveram em muitos conflitos, em muitas aflições. E o que nós temos, o que nós buscamos hoje é ter um bom relacionamento com todos, isso é fundamental, até com as pessoas que pensam de maneira diferente. A raiz etimológica da palavra shalom ensina que somente uma pessoa completa, íntegra e com boas intenções pode alcançar a verdadeira e duradoura paz. O caminho necessário para se obter a paz, que é uma ascensão espiritual, é lento, mas os benefícios alcançados são, sem dúvida, de valor imensurável. De acordo com Maharal de Praga, um dos maiores sábios e cabalistas, famoso por ter criado o Golem, o significado da paz se espelha nas próprias letras da palavra Shalem. A primeira letra, Shin, é formada por 3 ramificações. Os extremos, direita e esquerda, e a ramificação do centro que os une, e por assim dizer, faz reinar a paz entre os opostos. Em seguida vem a letra Lamed, que tem a cabeça erguida para cima, simbolizando a elevação espiritual que se alcança através de Shalom. E por último, a letra Mem, cuja forma se assemelha à de um quadrado fechado, ensinando-nos que aquele que finalmente consegue atingir esse nível estará protegido pelos 4 cantos como uma muralha de uma cidade. No plano pessoal, a paz implica um estado de espírito isento de ira e de desconfiança. Quem está em paz, em geral, está longe de todo e qualquer sentimento negativo. Então eu vou ler essa parte, porque eu acho que serve para todos nós. Eu acho não, tenho certeza absoluta que serve para todos nós que estamos aqui hoje. E serve, inclusive, para pessoas que buscam constantemente conflitos com as outras.
Eu pego agora este tema, eu vou ler este subtema, na verdade, porque o tema nosso hoje é a paz. No plano pessoal, a paz implica um estado de espírito isento de ira e de desconfiança. Quem está em paz, em geral, está longe de todo e qualquer sentimento negativo. Ora, duas palavras que nós estamos destacando aqui, ira e desconfiança, que são duas características de Satanás, o diabo, como queira você chamar, de uma influência espiritual maligna sobre as nossas vidas. E se nós estamos hoje tentando buscar uma recuperação das nossas vidas, você é obrigado a buscar retirar todo o mal. Vamos dar um grande exemplo de Yeshua. Yeshua, quando foi ofendido, foi vilipendiado, foi inclusive cuspido, e não apenas no seu calvário, vamos colocar assim, né? Mas na sua vida, porque ele foi extremamente caluniado, inclusive, ele não colocou nenhum ponto de vingança, não retribuiu, chamamos, né, com a mesma moeda. Yeshua trabalhou da melhor maneira possível aquilo que nós conhecemos como Shalom, que é o que muitas pessoas não querem, que é o que muitas pessoas não desejam. Elas não desejam ter paz, elas querem sempre estar em conflito com as outras pessoas. Se você é uma pessoa provocativa, se você é uma pessoa que busca sempre ver o circo pegar fogo entre outras duas pessoas, você está colaborando realmente para que não haja paz entre elas. E isso você responderá perante ao Sanhedrin. E isso você vai responder perante ao Sinédrio. Porque uma das maiores características daqueles que servem ao Eterno é a de serem pacificadores. E o quanto nós temos sido pacificadores, irmãos? Será, irmãos, que nós temos buscado a paz? Matitiahu 5, verso 9 diz: Felizes os pacificadores, porque eles, filhos do Eterno, serão chamados. E como está o teu ato de pacificar? Quando você vê alguma briga, alguma discussão, o que você faz? Você coloca mais lenha na fogueira? Ou você pratica a paz? Ou você trabalha a paz entre as pessoas? Qual está sendo a tua atitude hoje perante um grande problema, de repente, familiar, um problema no seu trabalho? Como que você soluciona conflitos? Você tem solucionado conflitos da maneira correta, irmão? Irmã? Você tem trabalhado a solução de conflitos da melhor maneira possível? Nem que você fique em silêncio. Nem que você fique, na verdade, quieto após receber ofensas ou algo nesse sentido, se isso ocorreu com você. E que você promova a paz e o silêncio e a chegada de um acordo entre outras duas pessoas que estão passando por um conflito, por exemplo, para que elas não cheguem às vias de fato, né, para que elas não cheguem à violência, para que elas não cheguem, de repente, à morte. Como é que está sendo a tua atitude com relação a isso? Que tipo de servo do Eterno você está sendo? E eu acho, irmãos, que hoje muitas pessoas estão, infelizmente, perdendo essas características por causa do próprio ego. Muitas pessoas estão perdendo essa característica porque não querem de maneira nenhuma abrandar conflitos. Muito pelo contrário, elas querem que as pessoas tenham conflitos. Isso é uma característica de Satanás.
Então, se você hoje não tem trabalhado para a paz, para a shalom, como que você vai querer ter shalom dentro de si mesmo? Se você não tem hoje uma condição de uma atitude para abrandar conflitos, como que você vai tentar abrandar os próprios conflitos internos que você tem? Percebem, irmãos, como nós devemos exteriorizar aquilo que nós aprendemos também, mas para que você exteriorize aquilo, um ensinamento, que você pratique um ensinamento deixado por Yeshua, por exemplo, ou deixado pelas escrituras, deixado pelos profetas, ou contido na Torá, você precisa aplicar isso para você mesmo em primeiro lugar. E muitas pessoas não têm trabalhado assim. Mensagem número 75, de 14/12, do podcast canal Fábio Pires, com o tema Shalom, a paz. Nós estamos falando sobre esse tema, tá, irmãos? Aqui, esse é um podcast. Para aqueles que estão chegando agora e que não conhecem o nosso trabalho, nós não respondemos perguntas, principalmente perguntas sobre outros assuntos que não têm absolutamente nada a ver com o tema que nós estamos abordando. Ainda que talvez esse assunto sirva para uma série de situações das vossas vidas pessoais e também de situações que podem ser vividas, podem ser vistas em redes sociais, no nosso trabalho, conflitos internos que nós precisamos administrar conosco mesmos, etc, etc. E hoje, mais uma vez, o Eterno nos dá essa chance, essa oportunidade de corrigir as nossas vidas. Isso também é teshuvá. Mas isso, muito me parece que as pessoas não querem. Resolução de conflitos. Isso é muito importante, irmãos. Resolução de conflitos. Enquanto nós estamos resolvendo conflitos nas nossas vidas, você está resolvendo um conflito na sua vida hoje? Você tem um conflito para ser resolvido? Ou você está deixando por baixo do tapete? Ou procrastinando, por exemplo? Às vezes a gente deixa algumas coisas de lado, né? E às vezes até deixar de lado faz com que o tempo abrande para que depois lá na frente você consiga resolver a situação de uma maneira melhor. Sabiam disso? Mas que seja resolvido, obviamente, né? Trabalhar a misericórdia, como foi colocado aqui, Baruch Hashem. O Eterno exerce misericórdia. E ter paz também está ligado intrinsecamente com ter misericórdia. Mesmo quando há conflitos e divergências, o homem da paz se sente tranquilo, mas o oposto também é verdadeiro. Mesmo quando o mundo está em paz, uma pessoa que vive ressentida, prestem atenção. Por favor. Isso serve para todos nós, para mim em primeiro lugar, tá, queridos? Mas o oposto também é verdadeiro. Mesmo quando o mundo está em paz, uma pessoa que vive ressentida, sem shalom, sente-se vazia, quebrada por dentro, desprovida de shalem, que significa um sentido de estar completo. O mesmo acontece no âmbito orgânico. Quando todos os elementos do sistema humano agem em harmonia, a pessoa tem boa saúde. Porém, quando há algum desequilíbrio, temperatura alta, pouco líquido no corpo, pressão demasiadamente alta ou baixa, o organismo como um todo adoece. Para se viver uma vida saudável, é necessário que haja paz e harmonia entre todos os componentes do corpo. Esse é o desejo de cada pessoa para si própria e para os outros.
A saudação judaica Shalom Aleichem, literalmente, que a paz esteja convosco, também significa que tenham boa saúde. Então, em hebraico nós falamos Shalom Aleichem, plural, e Shalom Alecha, singular. Paz esteja contigo. Que algo interessantíssimo, irmãos. Ter Shalom é ter saúde. Ter Shalom é ter uma atitude correta perante a você mesmo, em primeiro lugar. Porque isso vai se tornar consequente daquilo que o Eterno programou para a tua vida. Porque ele programa o que para nós? Shalom. Por que ele programa Shalom? Porque ele é a própria Shalom. A essência do Eterno, irmãos, é a própria Shalom. O Eterno não tem rancor, não tem ódio, não tem amargura. A essência, ou um dos pontos de essência, essa grande essência do Eterno, é a paz, é a Shalom. Sendo a principal, a Havá, amor. Eu luto para me colocar como um verdadeiro praticante daquilo que o Eterno tem nos colocado, mas muitas vezes é difícil, a gente sabe disso. Mas nós temos que lutar sempre para sermos como o Eterno, isso é fundamental. Então busquem a paz com as pessoas. Nós falamos sobre perdão aqui recentemente. Nós falamos sobre inveja recentemente. Quão terrível é a pessoa que sente inveja e ela não consegue admitir. Quão terrível é a pessoa que sente ciúmes e ela não consegue admitir. Quão terrível é uma pessoa que sente maldade no seu coração para se vingar de outra pessoa e ela não consegue admitir. Você se encaixa num desses três temas? E a pergunta que eu faço para mim, em primeiro lugar. Nós nos encaixamos em um desses três temas, porque se nós nos encaixamos em um desses três temas, devemos fazer techuvá urgente no nosso caráter. Não é normal você sentir ódio, raiva, rancor constantemente. Sentimento de frustração. Isto não provém do Eterno. Se você se sente constantemente assim, você tem um problema terrível. Qual o remédio para isso? Já respondo agora. Arrependimento, oração, jejum. Arrependimento, oração e, de preferência, jejum. Porque isso também é um sinal de santificação. 3 níveis de paz. O Talmud ensina que aquele que sonha com um rio, com uma chaleira ou com um pássaro será abençoado com a paz. Esses 3 elementos, rio, chaleira ou pássaro, são símbolos da paz porque representam 3 níveis de relacionamentos humanos, 3 níveis diferentes de relacionamentos humanos. Estou buscando aqui uma literatura da tradição judaica, tá, irmãos? Essa página é uma página judaico-messiânica que reverencia o legado do povo de Israel. Okay? Aqui, ao contrário de outras pessoas que desconhecem essa tradição judaica e que falam muitas besteiras, inclusive, nós honramos a tradição do povo de Israel. Honramos a tradição do povo judeu já, inclusive dentro desse tema pós-Yeshua, não é? Da era comum, como nós falamos. Então, traz o Talmud que, em sua forma mais elementar, a paz significa ausência de conflito. Esse grau de paz existe quando 2 ou mais pessoas mantêm contato apenas para servir seus interesses pessoais. Apesar de se relacionarem entre si, cada um dos participantes nessa relação de paz permanece uma unidade separada e avulsa.
O símbolo para esse tipo de paz é um rio. Por quê? Porque o rio é considerado um meio de comunicação e transporte entre duas ou mais cidades. Representa um estado de intercâmbio que existe entre duas ou mais entidades totalmente separadas que se conectam apenas em função de suas vantagens mútuas. Primeiro ponto de reflexão é esse que nós colocamos. Há, entretanto, um segundo nível, um segundo grau de paz simbolizado pela chaleira. Esse tipo de paz está presente quando duas ou mais pessoas se reúnem para alcançar um objetivo comum que nenhuma delas sozinha seria capaz de atingir. Por exemplo, indivíduos se associam para realizar projetos, construir arranha-céus, enquanto que as nações se unem em pactos de defesa mútua. Nesse tipo de relação de paz, se cada participante agisse sozinho, não seria capaz de realizar o objetivo desejado. As metas almejadas só podem ser alcançadas graças ao esforço e à união de todos os participantes. Esse tipo de relacionamento é comparado à chaleira, pois esta foi criada para cozinhar alimentos ao utilizar a água e o fogo conjuntamente. A água sozinha estragaria a comida, ao passo que o fogo por si só a queimaria. Mas graças ao efeito mediador da chaleira, é possível preparar alimentos próprios ao consumo. A chaleira, irmãos, torna assim possível uma paz produtiva entre a água e o fogo. Muitíssimo interessante. Um intermediário entre esses dois. Água e fogo não combinam, não é verdade? Portanto, precisa haver um meio termo, precisa haver um participante para que haja, na verdade, uma relação harmoniosa entre esses dois temas opostos. Vamos continuar. O terceiro e mais elevado nível de paz é simbolizado pelo pássaro. Esse tem duas habilidades distintas: sobreviver na terra e ao mesmo tempo voar pelos céus. Estas habilidades não são aptidões independentes que coexistem lado a lado. Pelo contrário, são aspectos de um único organismo que opera em ambos os domínios, céus e terra. A maneira pela qual o pássaro caminha sobre a terra é afetada pelo modo como voa. Ao mesmo tempo, a maneira como voa pelos céus é afetada pelo modo como caminha na terra. Na verdade, o pássaro é simultaneamente um ser terrestre e aéreo. Essa criatura representa um tipo de paz em que duas naturezas e duas entidades se fundem em uma única. As duas partes desse tipo de paz não apenas trabalham juntas, como no segundo tipo de paz, o exemplo da chaleira que eu falei agora há pouco, mas fundem-se em uma só. Os três níveis de paz são válidos na relação entre uma pessoa e seus semelhantes. Porém, o terceiro nível é o mais louvável, pois através desse terceiro nível as pessoas se unem formando um vínculo emocional que transcende a própria razão. Portanto, irmãos, o que nós temos aqui, na verdade, é uma mostra do que o Eterno tem preparado para as nossas vidas, daquilo que ele já tem colocado, daquilo que ele já colocou, inclusive, e que nós temos que simplesmente obedecer. Matitiahu 5,9 diz: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão ao Eterno. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Elohim. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o Olam Haba, é o reino dos céus. Mais uma vez hoje, irmãos, o Eterno nos convida para que estejamos buscando a paz. Isso é muito importante. O Eterno nos dá a oportunidade para que nós estejamos
conectados a Ele, em primeiro lugar, através dos nossos pensamentos, em segundo lugar, através das nossas atitudes. Se as nossas atitudes não condizem com o nosso pensamento, e nesse intermediário existe a fala, se as nossas atitudes não estão ligadas ao nosso pensamento, que nós exteriorizamos através da fala, então nós estamos cometendo um erro enorme e precisamos nos corrigir. Nosso tema hoje foi um tema muito interessante, porque poucas pessoas falam sobre isso, né? Poucas pessoas trabalham sobre isso. As pessoas querem muito conhecimento. As pessoas querem ser alimentadas por conhecimento e pouco de atitude. E eu vou dizer uma coisa, irmãos. Nós estamos num momento muito ruim, um momento muito tênue e muito perigoso. É melhor que nós estejamos arrumando as nossas vidas de uma maneira total, plena, do que nós estarmos plenos de conhecimento. É melhor que nós leamos a palavra, as escrituras, e pratiquemos, do que nós estarmos sendo condecorados no intelecto e recebendo conhecimento privilegiado. Isso é secundário, irmãos. Vocês sabem muito bem daquilo que eu estou comentando, daquilo que eu estou falando e falando para todas as pessoas que estão nos ouvindo agora. E algumas saíram, às vezes por temas de trabalho, por cuidarem de suas famílias, é óbvio, com certeza. Mas eu tenho certeza que outras também saíram porque talvez não tenham aguentado essa mensagem. Talvez não tenham achado aqui os temas que elas queriam achar. Ou talvez não tenham achado aqui o revide de provocações como nós temos visto ultimamente. Esse canal não trabalha com esse tipo de atitude. Aqui nós trabalhamos com Shalom sempre. E se isso agradar aos irmãos, Baruch Hashem, ficaremos muito felizes. Todos sem exceção, são muito bem-vindos aqui. Mas nós não combinamos com provocações, não é o nosso feitio fazer isso, tá, irmãos? Aqui nós buscamos uma elevação espiritual, buscamos ensinar a parte da elevação espiritual para todos. Aquilo que estiver errado, que for falado, nós vamos trabalhar um tema sobre isso. Aqui ninguém fica jogando indireta, ninguém fica trabalhando, ninguém fica citando nomes, não fazemos esse tipo de atitude. Faço as minhas críticas, por exemplo, ao sistema católico, não é? Ao sistema do catolicismo romano, eu posso fazer, estou no meu artigo 5º, e eles também, mais do que a Igreja Católica faz de críticas ao judaísmo, não é? Faz de crítica ao sábado, padres falando que guardar o sábado é uma aberração, então eles fazem as críticas deles de lá, nós fazemos daqui, tudo em nível doutrinário, não em nível pessoal. Não é isso para o ser humano, nós não podemos fazer isso, porque eu creio também que um padre ele pode se converter verdadeiramente e sair da idolatria e sair das grandes mentiras que pregam a Igreja Católica Apostólica Romana. Ponto, eu posso falar isso. É, para mim, permitido até o momento, segundo a Constituição. O que eu não posso fazer é demonizar isso, nós não fazemos isso. Mas nós temos que passar uma mensagem, né, segundo o contexto histórico, segundo aquilo que nos foi colocado, né, como outros canais, de repente, de outras religiões fazem também, e criticando, né, de repente, criticando as escrituras, criticando a Torá, por exemplo. Então eles fazem as críticas deles lá e nós trabalhamos também as nossas críticas doutrinárias, sempre com relação à doutrina, nunca em nível pessoal. Nós não podemos fazer isso. Isso é algo que o Eterno não se agrada. Então, quando nós falamos em Shalom, isso é muito importante, né? Quando nós trabalhamos sobre a palavra Shalom, e eu espero que muitas pessoas tenham compreendido o que nós colocamos aqui, é para o benefício de vós, como é para mim em primeiro lugar. Então, falar sobre esse assunto para mim é como se fosse lavar a alma, não é? E é sentir também quantas e quantas vezes eu não senti a presença do Eterno nas mensagens que foram ministradas aqui. E é por mérito meu, por eu ter algum mérito, de maneira nenhuma, irmãos, eu não tenho mérito nenhum. Nós, todos que estamos aqui ouvindo essa mensagem, não temos méritos. Nós somos preenchidos pela misericórdia do Eterno que nos faz permanecer vivos. Muito obrigado, meus queridos. Final
da mensagem, então, número 75, de 14/12/2020, lembrando que nós analisamos o tema hoje, Shalom, a paz, e vamos trabalhar, vamos colocar a mensagem número 74, que não foi posta lá na última sexta-feira. Estamos em dívida com os irmãos, né? Pedir perdão aos irmãos nesse sentido. Vamos trabalhar a mensagem número 74, vocês serão avisados, talvez a gente mande uma mensagem lá no tema da nossa comunidade. É um grande prazer, irmãos. É sempre um grande prazer trabalhar com todos vocês. Se vocês quiserem enviar algum e-mail para nós, fiquem à vontade também. Eu não garanto que vai responder automaticamente, tá, irmãos? Claro, não são tantas pessoas assim que mandam e-mail para nós. Só que nós temos os nossos temas ministeriais para serem feitos. Eu tenho que trabalhar, tem minha função secular também, isso é muito importante. Se você quiser colaborar com esta obra, e quando eu falo colaboração física, financeira, nós estamos precisando, necessitamos, para que também esses programas possam continuar. Esse canal não é um canal monetizado. Se você pode também colaborar conosco através de orações, tefilot, ajudem-nos, irmãos, por favor. Nós precisamos, e dentro também de uma necessidade que nós temos, né, física, material, digo, e espiritual, que também vocês têm, né? Então, da mesma maneira que nós temos essa necessidade, eu sei que vocês também têm, e nós buscamos orar por todos os irmãos. Nós temos a ideia de ampliar esse acesso, fazer uma web radio, fazer inclusive aí pelo menos 2 programas por dia. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Trabalhar inclusive essa questão das necessidades que os irmãos têm, que as pessoas têm, tentar falar com as pessoas de uma maneira mais livre, de um acesso mais aberto, né? É isso que nós temos feito, por isso que nós pedimos para que as pessoas escrevam, mandem vossos e-mails, e eu já agradeço inclusive as pessoas que têm nos ajudado fisicamente, financeiramente, e através das suas orações. Agradecemos muito, já recebemos um bom resultado positivo aí de pessoas se importando conosco, né? Foram poucas, mas foram pessoas sinceras. Eu agradeço imensamente. Meu nome é Moré Fábio Pires. Essa foi a mensagem número 75, com o tema Shalom, a paz. Divulguem, deixem o seu like, divulguem esse canal para outras pessoas. Coloquem essa mensagem para outros canais também, grupos de WhatsApp e assim por diante. Se você quiser participar do nosso grupo de WhatsApp, grupo Estudos Origens Hebraicas, grupo Estudos do Judaísmo 2, de base de cunho judaico-messiânico ou judaico-nazareno, como queiram entender, nos avisem, mandem mensagem para o nosso e-mail. Nós temos um grupo no Telegram também, que é o grupo Estudos Origens Hebraicas. Você pode participar conosco. Um grande abraço a todos, irmãos. Que o Eterno vos abençoe. Voltamos amanhã, se assim o Eterno permitir, que a palavra dele esteja em vossos corações. Espero que essa palavra de hoje possa ter trazido aí um grande efeito para a vida dos irmãos. Muito obrigado por tudo, meus queridos. E o que nós temos, na verdade, é um compromisso com o Eterno, e que isso é refletido também para com os irmãos. Então, se esse trabalho tem agradado aos irmãos, vocês podem passar para outras pessoas, compartilhar essa mensagem, e que outras pessoas, principalmente, sejam beneficiadas. Um grande abraço, Shalom Aleichem. Estamos na celebração de Hanukkah, Hag Hanukkah Sameach. Que o Eterno nos abençoe. Hashem Yeshua HaMashiach.